Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos com mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já agradeço ao meu Deus por esta rica oportunidade, pela sua graça, sua misericórdia e a sua infinita bondade. Mais uma semana de estarmos aqui aprendendo com mais uma lição, com mais uma porção da palavra do Senhor e podendo desde já compartilhar com meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus e a todos que amam a Escola Bíblica Dominical. Desde já gostaria de mandar a paz do Senhor e um abraço especial a todos que têm curtido nossos vídeos, os que têm comentado, os que têm compartilhado e aqueles que também têm se inscrito. E neste momento, essa semana, tivemos aí em torno de mais ou menos 8 pessoas inscritas, 8 a 7 pessoas. 8 a 7 pessoas. A semana passada nós estávamos com 47 e hoje estamos com 54 pessoas inscritas. Quero agradecer aqui também a minha esposa Lidiane, que tem nos ajudado, que tem me apoiado nesta iniciativa, e também a minha filhinha Kailane Rebeca, é aquela que sempre está me ajudando. Papai está esquecendo isso, alguma coisa, e trazendo sempre aquele copinho com água aqui, porque antes eu esquecia e por isso que às vezes saía no vídeo aí tossindo, e ela passou agora a lembrar o meu copinho com água. Deus abençoe minha filhinha Kailane Rebeca, que em breve estará cantando aí também no nosso canal aí, violão. Amém? Gostaria de mandar a paz do Senhor ao nosso irmão Netinho, ou Emanuel, ali Jardim Neópolis 1, que essa semana nos encontrando no caminho ali no trabalho. Ele falou sobre as nossas videoaulas, comentou e de imediato entrou lá no YouTube, se inscreveu e com certeza ele estará vendo e ouvindo essa nossa videoaula, e que Deus abençoe a ele e toda a sua família. Também o nosso irmão Eduardo Nascimento, ele ali é o irmão Batman e Rob, ele e Felipe Livros. Paz do Senhor também para Felipe, ainda está devendo se inscrever em nosso canal. Amém? A paz do Senhor a toda a classe Atalaia, a todos os nossos irmãos e alunos ali daquela classe Atalaia que Deus tem colocado para nos ajudar, ao nosso professor irmão Edson, nosso professor ali da sala, e nós estamos ajudando e auxiliando ali até quando Deus permitir. A paz do Senhor para o nosso dirigente, o nosso diácono Magdiel Nayal. Também a paz do Senhor para o seu pai, que é presbítero Marco Nayal. Já faz um bom tempo que eu não vejo. A paz do Senhor, presbítero Marco Nayal. Também a paz do Senhor para o nosso presbítero local, nosso presbítero Michale, nosso irmão, amigo, companheiro, sempre tem nos ajudado. Que Deus ele vos abençoe ricamente em seu ministério. Vamos mais adiante, a paz do Senhor para todos os professores que fazem parte dessa escola de teologia, que praticamente é uma escola que você não paga a inscrição, não paga a mensalidade, não tem
a formação, certificado de formação, porque toda semana, todo mês, todo trimestre é um aprendizado diferente e com certeza servirá para o enriquecimento da sua vida espiritual, material também, física, profissional, porque Deus ele nos abençoa pela sua palavra. Então você que ainda não se inscreveu na Escola Bíblica Dominical, o Senhor ele te convida nesta data deste dia a você visitar uma escola bíblica dominical, participar ali e verá que o aprendizado da palavra do Senhor ela enriquece-nos e também nos dá sede e vontade de conhecer mais o Senhor e a sua palavra. Amém? Então, desde já, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal no YouTube, Eudson Oliveira. E toda semana vocês estarão recebendo um comentário da nossa lição atualizado, lição da CPAD, e estaremos aprendendo com cada porção da palavra do Senhor. Então, desde já, quem vos fala é o professor Eudson Oliveira. Fazemos parte aqui da Assembleia de Deus, do estado de Pernambuco, em um município de Recife chamado Carpina, município de Carpina. Então, desde já, vamos para a nossa terceira lição da nossa edição especial, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de número 3, o despertamento renova o altar. Lição essa que será ministrada no dia 19 de julho de 2020. E o comentador desta lição é o pastor missionário Eurico Bestgen, comentador que praticamente foi os que mais comentou lições da CPAD, número aí de 35 lições. E tem uma grande história também com a sua teologia sistemática de Eurico Bestgen. Então vamos lá para o nosso texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, desde já estaremos a trabalhar aí o nosso tema da nossa lição, que é justamente despertamento renova o altar. E aí o nosso texto áureo baseado em 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, onde Elias ali, o profeta, ele faz aquele desafio com os falsos profetas. E aí o Senhor responde a sua oração, mas para isso foi necessário ele preparar o altar. E o altar aqui no sentido físico, material. A nossa verdade prática nos diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Amém? Então está aí o recado da verdade prática. A nossa leitura diária, para vocês meditarem e quiserem, pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotação e vá conferindo, vá lendo, mas apenas estaremos aqui passando, pois o nosso slide é um slide de toda a lição. Então, não somente a lição, os comentários extras que sempre trazemos, e de forma de slide você poderá ouvir novamente a lição ou poderá também ler e estudar conforme assim queira. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5 e depois versículo 10 ao versículo 13. Vamos
para a nossa leitura bíblica em classe. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde, e celebrando a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram o holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, e cada coisa ao seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10 ao 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, e sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Versículo 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e os chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe. Nós não estaremos comentando, pois se comentamos, o tempo vai ficar muito ainda mais longo. Para evitar, estaremos apenas entrando no comentário. O sugerido da nossa lição, nosso objetivo geral vai dizer: identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Então, o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual? Os objetivos específicos têm como propósito elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. O que significa, né? Segundo, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E terceiro, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Então, esses são os objetivos específicos da nossa lição. Refletindo o tema da lição, esse é um slide extra que nós sempre temos colocado, e o refletir o tema da lição de hoje será: assim como já temos aprendido o termo despertamento, que significa em termos gerais ato ou efeito de despertar, fortalecimento, acordar, sair da condição de inércia, sair do estado do sono ou dormência. Teremos nesta um outro termo ou palavra que terá um destaque: altar, e assim a necessidade e a urgência do renovo deste altar. E neste refletindo o tema da lição, nós colocamos agora uma pergunta dentro dessa lição: quem seria este altar hoje? Seria a igreja? Seria Jesus? Ou seria eu e você? Então, seria o crente? Então, quem seria este altar hoje? Então, ao decorrer da lição, estaremos respondendo essas perguntas, ok? Vamos mais adiante.
Interagindo com o professor, ele vai dizer: a reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Como agir numa hora tão difícil? Confiando nas providências de Deus e erguendo-lhe um altar e oferecendo-lhe sacrifícios de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Dessa forma, mostram aos adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo. Por que temer? Às vezes, encontramos-nos nas mesmas condições. Há dificuldade por todos os lados. Há vizinhanças, tribulações e angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. É hora de levantar o altar. Se interagindo com o professor, está na nossa Bíblia, na nossa lição, na lição. Meus amados irmãos, aí estará os tópicos que serão abordados. O primeiro tópico, o despertamento, conduz o homem ao altar, que terá como subtópico: os judeus sentiu a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. E o segundo subtópico: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O segundo tópico abordará Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. Primeiro subtópico: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiratória de Jesus. Segundo subtópico: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. E o terceiro e último subtópico, ou tópico: cuidado com as imitações. Então, estes serão os tópicos abordados em nossa lição de número 3, que será ministrada no dia 19 de julho de 2020. Vamos para a introdução do nosso comentário. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, esta é o comentário, a introdução da nossa lição, e tem como um ponto central: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Estará aí essa linda imagem ilustrativa para mostrarmos o nosso altar real e verdadeiro. Cristo Jesus, ele é o altar nos dias de hoje. Vamos mais adiante, mas eu gostaria de pedir perdão e desculpa, aonde terei que voltar, e gostaria apenas de trazer uma frase para este ponto central, de forma, aproveitando essa imagem ilustrativa, onde o altar aproxima o homem de Deus. Mas, meu irmão, e o que é o altar? Segundo o comentador da lição, ele coloca, e ele vai nos dizer que a palavra altar no hebraico, aportuguesado, seria misbia, e porém num hebraico arrastando aqui, como a gente pode dizer, seria mizabar. Então, aí é em hebraico essa expressão, e do grego tisistiateron, ou ditisia, sacrifício, e ainda do latim altare, altaria, semelhante a dalion ou queimar. Então, o altar, a gente pode observar aí que o altar, ele tem os seus propósitos, tem os seus objetivos. Mas vamos para o nosso comentário e, ao desenrolar, estaremos trazendo aqui
em imagem o que queremos dizer. Primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar. Quando falamos neste momento do contexto aí do livro de Esdras, a gente observa que esta situação se deu após período pós-cativeiro, quando o povo de Israel, o povo ali de Judá, eles saíram da Babilônia e, pelo decreto do rei Ciro, eles tomaram o seu rumo, cada um para as suas casas, cada um para Jerusalém. Como bem sabemos, nem todos que foram despertados para isto voltaram. Então, aqui nos está uma observação, é que o despertamento segundo Deus, ele desperta, mas esse despertar não exclui a participação humana. Então, desde já podemos assim dizer que o homem ele pode ou não cooperar com esse despertamento, mas graças a Deus que todos aqueles que cooperaram com esse despertamento, eles sempre obedeceram à voz do Senhor e chegaram ao bem comum das bênçãos de Deus alcançada. Então, o contexto vai dizer assim: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Este altar era o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrei ou encontrarei para falar contigo ali. Então, no livro de Esdras 3:3, vai mostrar que o povo havia saído da Babilônia, estava em Jerusalém, e estando ali agora, o povo não estava também tão, vamos dizer assim, num ambiente, num momento tão oportuno, tão descansado, né? Tão descansado, mas o povo ali estava passando por essas perseguições, por essas dificuldades, por essas tribulações que o povo ao redor, a circunvizinha ali das nações, estavam trazendo aí algumas dificuldades para o povo em sua terra natal. Então, mas o que a gente pode observar é que o templo, Nabucodonosor havia queimado, havia levado os utensílios sagrados, havia destruído os muros e as portas e queimado o templo, a cidade. Então, a gente observa que a primeira coisa que pós-cativeiro, pós o exílio, uma das primeiras coisas que os povos começaram a fazer foi o altar. E aí, nesse altar, a gente poderá aí identificar alguns tipos de altares. O altar do holocausto, que era aquele que ficava logo na entrada do tabernáculo ou do templo também, aquele altar do holocausto, onde eram queimadas ofertas, eram feitos sacrifícios para expiação e comunhão. E a gente observa aí que este altar era tanto no tabernáculo como no templo. A gente observa também que existe o altar aí, que é o altar que é chamado pelo dicionário Wycliffe, o altar no Antigo Testamento, o altar patriarcal, onde o Abraão, ele construiu o seu altar, onde foi sacrificar o seu filho Isaque, porém não foi possível, pois aí Deus providenciou o sacrifício. E está também aí o altar
do incenso ou altar de ouro, onde a majestade de Deus era honrado por meio do incenso queimado. E esse altar de ouro, de incenso, ele já estava dentro, ele já pertencia dentro do tabernáculo ou do templo, onde era feito o incenso. E a gente vê aí também um outro tipo de altar, aonde o profeta Elias, ele naquele grande desafio ali, ele desafia os profetas de Baal, mais os 400 de Azerá, e ele faz algo diferente. Ele faz algo diferente. Este altar aí, de forma literal, todos eles são literais, eram de pedra, com exceção do tabernáculo e do templo, mas todos os demais eram de pedras. E Elias faz o diferencial, onde ele faz um rego, aonde põe água, e mesmo assim o Senhor responde, e a Bíblia nos diz que o fogo consumiu toda a água. Então o altar, ele significa, a gente vai trazer aí o altar patriarcal, né? A primeira expressão é utilizada por Noé, o primeiro, embora que Adão, no ensinamento de Caim e Abel, onde oferece ali as suas ofertas ao Senhor, não nos mostra como é que o altar ali era o que eles faziam, mas dá uma ideia assim desse ensinamento. Abraão também construiu um altar em Betel, em Hebrom e no Monte Moriá. Isaac também construiu um altar em Beceba e Jacó também construiu um altar em Siquém e em Betel. Existem também os altares mosaicos. Moisés, após uma batalha e também após receber a revelação da lei no Sinai. Perdão por não ter dado os textos aos amados, mas na descrição do vídeo eu irei fazer aí essa correção. Balaão também, Josué, segundo o dicionário Wycliffe, na página 81, se os amados quiserem pesquisar sobre mais isso, o dicionário Wycliffe, na página 81, estará falando sobre isso. Então, vamos prosseguir. O altar e seus objetivos ou propósito. Tem aí simbolismo, porque aí eu não deu tempo mais de fazer essa troca, mas o tema, a frase seria aí: o altar e seus propósitos ou objetivos, ou característica. Primeiro, o altar servia para sacrifício, para ofertas, para a presença de Deus, proteção, comunhão individual ou coletiva, celebração. O altar também era separado e santificado. Então, toda a cultura, na época ali de Israel, toda a cultura, todo o povo, nação ali, eles tinham seus tipos de altares, eles tinham seus altares. Israel, ele não foi o único que passou a ter esse objeto, né? Porém, Israel foi mais uma nação que passou a ter também o altar. E o altar aí é uma forma realmente literal. O altar era feito com pedras, tem tanto a questão de pedras lavadas como pedras brutas, mas a gente não vai entrar para não se alongar. Então, para o tabernáculo e para o templo, é que aí esses altares eles passaram por ordem divina, por, assim dizer, por escolha divina, que não era de pedra. Então, o altar ele tem essas características para sacrifício, oferta, presença de Deus, proteção,
comunhão individual ou coletiva, celebração, separação e santificação. Então, o nosso segundo subtópico vai dizer: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então, nós entendemos que o altar, ele aí é o sentido físico, é literal, porém a lição ela vai espiritualizar um pouco este altar, mas a gente vai tentar driblar um pouco isso, mas entendam que o altar no Antigo Testamento era físico, literal, e tinha aqueles objetivos, aqueles propósitos que acabamos de dizer. No tempo do profeta Elias, houve esse confronto, como nós já falamos, se os amados quiserem conferir, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Elias faz ali o seu altar, em desafio aos profetas. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus, e o fogo desceu, e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o despertamento decorreu do concerto do altar. A gente observa que mesmo que esse despertamento, o comentador da lição, ele não entra dentro desse contexto, a gente vai observar que o povo ali realmente estava em dois pensamentos, cocheados em dois pensamentos, e Elias é que toma a iniciativa, que toma parte e leva o povo a isso, mas embora mais adiante a gente vai ver que na história as coisas vão mudar um pouco de rumo. Então, o contexto às vezes não vai se adequar bem com o tema que a gente está querendo propor, mas eu faço aí essa observação. Parte B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então veja que a gente observa que o rei Ezequias, ele começa a trabalhar em pró do templo, em pró do culto a Deus, e manda reparar as portas, manda abrir, o templo estava fechado, os sacerdotes já não tinha, levita já não tinha, porteiro já não tinha, os cantores já não tinha, e ele sai aí fazendo a limpa. E mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia. Olha para aí, tirar fora toda a imundícia dentro do templo. Isso era dentro do templo. Veja como é que estava. Vamos dizer que estava como se fosse uma oficina ou um ferro velho. Eu não vou colocar ferro velho não, porque ali não era lugar de coisa velha, mas era uma oficina digamos assim, que conserta carros, só tem carro bonito, chique e elegante, e de repente ficou lá, esses carros foi entuiando e virou sucata. E mandou purificar toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acais, que foi um rei mau, terrível e idólatra, e por um altar construído com o modelo copiado de Damasco. Então a gente observa aí que Acais copiou, foi visitar lá Damasco e viu aquele altar de um deus pagão e trouxe para o templo. E aí o rei Ezequias disse: não, esse não foi o modelo, esse não foi o modelo, o estilo que Deus deu por meio do profeta Moisés para fazer, não. E aí diz: quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, veja que o altar é santificado, sobre o altar começou um novo cântico na casa de Deus, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 27 e 28. O despertamento levou à separação do altar. Então a gente vê aí, e deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor,
com as trombetas, com os instrumentos de Davi, rei de Israel, e toda a congregação se prostrou quando cantava o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. Então, a gente observa aí que o altar, ele era santificado, separado. No altar, a presença de Deus, Deus se fazia presente. No altar, era momento de celebração. No altar, eram oferecidas as ofertas, eram oferecidos sacrifícios. No altar, era feito também esta conclamação de alegria, de júbilo e de gratidão a Deus. Prosseguindo, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram logo o altar sobre as antigas bases do modo como mandava a lei. Porém, a alegria foi tão grande que os judeus, pois, podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos, o culto a Deus havia recomeçado. Meus amados, se vocês quiserem, puderem ler depois, eu sempre sugeri aqui, não só os professores, mas também os alunos, leia o livro de Esdras e o livro de Neemias, que estará dando um subsídio maior para aquilo que estamos aprendendo nesse trimestre. E o interessante é que toda casa, toda construção se começa da base. E porém, Israel ali, ao chegar na sua terra, eles não começaram pelo templo, eles não começaram pelo telhado ou pelos murais, não, eles começaram pelo altar. Por quê? Porque o altar era um meio, a forma de levar o homem a Deus. Lembra daquela frasezinha que eu disse no começo? O altar leva o homem a Deus. Então, é justamente isso, o altar aproxima o homem a Deus. Então, eles que passaram 70 anos cativeiro ali, exilado, fora da sua cidade, fora do seu templo, do seu local de adoração, sem altar, sem sacrifício, sem festa, sem sacerdote, sem levita, sem nada, irmãos, sem nada. Foram 70 anos. E por que é que eles pararam lá? Pelos pecados, pela desobediência. E essa lição, ela nos traz e nos diz algo muito forte, que é em meio à pandemia que a igreja está passando, isso está servindo de despertamento para aqueles que estão vivos tornarem a reviver. E os que estão mortos tornarem a morrer. Por quê? Porque esse despertamento ele vai servir para aqueles que querem atentar para a voz de Deus, para as coisas de Deus, mas os que não querem, eles irão perecer, eles irão morrer, e essa pandemia tem motivado e despertado alguns e outros não. Há alguns que já não retornaram mais à casa, que já não retornaram à igreja, que já não mais retornaram aos caminhos do Senhor. Que Deus use de graça e misericórdia e que possa alcançá-los. Mas essa pandemia trouxe aí essas características que a lição há quase 3.000 anos atrás vai trazer também para os nossos dias. Vamos mais adiante. E aí está, afirmar o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre ele, o povo estava perseguindo, por causa do povo das terras, e oferecer sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Veja que a festa foi grande, a alegria, a celebração. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem conforme o rito, e cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo e das luas novas, de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecida oferta voluntária ao Senhor. Então, o povo volta aí a celebrar ao Senhor, sentir a presença do Senhor, se alegrar, a ofertar, a trazer as suas oferendas, a trazer o seu sacrifício, a pedir o perdão do Senhor, a
se aproximar do Senhor. E o que eu acho interessante é que em Êxodo, no capítulo 3, conforme está aí falando, no versículo 10 e 11 vai dizer o seguinte: E quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombeta, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com alta voz e louvando ao Senhor, e por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em voz alta quando a sua vista foram lançados os alicerces desta casa, e muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grande grito que as vozes se ouviam de muito longe. Então é uma alegria estar no altar do Senhor. E quem é esse altar? Quem é este altar hoje? É a igreja? É Cristo? Somos nós? Vamos responder isso mais adiante. Mas apenas para lhe dizer de antemão, Cristo, ele é o altar, ele é o centro, ele atraiu a todos. Cristo não somente ele é o altar, como também é a própria oferta. Na cruz do Calvário, Cristo ali como oferta, como sacrifício a Deus, ele foi ao mesmo tempo a oferta. E aí a gente vai aprender isso aqui. A síntese do primeiro tópico vai nos dizer: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Então, o altar no Antigo Testamento era literal, era físico. A gente aprendeu que o altar ele poderia ser o altar de pedras lavadas ou pedras brutas. O altar no templo e no tabernáculo foi um altar diferenciado, pois a gente tem o altar aí de ouro, né? O altar de ouro, e também tem o altar das ofertas queimadas, que era o altar do tabernáculo ou do templo também, e justamente era com esse propósito para os sacrifícios, para as ofertas queimadas. E aprendemos que nesse despertamento o povo passou a adorar ao Senhor, passou a ofertar ao Senhor, passou a jubilar no Senhor. Aprendemos que o altar tem como característica e propósito, nós vimos vários. Então, vamos para o nosso segundo tópico. Está aí o subsídio cultural sobre a palavra altar, no hebraico, num aportuguesado seria misbia, mas se arrastando aí no hebraico, como nós falamos anteriormente, arrastando aí no hebraico, não é assim, pois a gente não tem essa correção, é misabar, então seria aí no hebraico e no latim e no grego, ok? Então, o altar, sacrifício e holocausto de animais, também a presença e a manifestação divina, e como aqueles outros mais que colocamos. Vamos para o nosso segundo subtópico, que nos diz: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. E aí a gente vai para 1 Coríntios 15:3, que diz: Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o comentador da lição, que essa lição ela foi ministrada no ano de 1993, 27 anos atrás.
Então a gente já consegue ver uma mudança muito grande de desenvoltura e desenvolvimento das lições que temos hoje. Então o comentador, ele sai aí do Antigo Testamento, de um contexto que a gente estava vivenciando, e agora pula para um Novo Testamento sem uma ligação, sem uma ponte, e de forma brusca a gente entramos aí, ó, no Novo Testamento, e o professor, ele tem que estar ligado, tem que estar alternado aí quanto a isso, para que ele possa trabalhar bem essa alteração, essa mudança. Então, o altar no Antigo Testamento era um altar literal e físico. No Novo Testamento, o comentador, ele coloca esse altar como Cristo, como sacrifício de Jesus, sendo esta tipologia do altar. O altar no Antigo Testamento, trazendo para o Novo, é um tipo de Cristo, ou uma tipologia, de Cristo. E aí a gente vê que Cristo se entregou, e o apóstolo Paulo, ele frisa isso bem. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Então, Cristo, ele é o nosso altar, ele é o nosso sacrifício. E Paulo disse que a sua pregação era Cristo crucificado, algo que hoje estamos precisando no tempo odierno. Todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1:17, e para quem tudo em Jesus tem a preeminência ou superioridade, ou a vantagem, ou a excelência. Essa preeminência aí pode ter vários significados. E para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Então, esse segundo tópico aí, vocês observam que o comentador, ele foge do contexto do Antigo Testamento, da questão histórica, ali cultural, sem trazer uma ponte, e vai agora para a Trindade. Então, a gente vai fazer apenas alguns comentários e não iremos comentar todo esse tópico. O Pai Celestial, na fundação do mundo, planejou a obra redentora, o sacrifício do seu Filho, Efésios 3, do 6 a 9. Não foi por acaso, não foi de repente, não. Deus já havia estabelecido antes da fundação do mundo. Apocalipse também vai falar sobre isso. Toda a Trindade estava ativa na obra expiatória. Na consumação do século, Deus enviou o seu Filho, e o Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Os textos estão aí, depois os amados podem ler em casa e conferir os textos. Cristo, o Filho de Deus, entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Então, Cristo, nessa tipologia do altar no Antigo Testamento, eu irei ler aí, ó. E andai em amor, também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então a gente observa aí que a Trindade, ela está incluída também nesse processo. Cristo, pelo seu sangue, o Espírito Eterno, o Espírito Santo, e oferecer a alguém, a Deus. Então vejamos aí a Trindade bem bonita no Novo Testamento. Levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Então o altar Cristo, ele é o nosso altar. É ele que nos leva a Deus. É por meio de Cristo que nós oramos a Deus. É por meio de Cristo que vamos a Deus. É por meio de Cristo que somos purificados, somos lavados. E interessante é que esse sacrifício foi único e completo. Tetelestai,
tudo está consumado, não existe mais nada para fazer, não precisa de mais nada. O sacrifício de Cristo foi completo, não precisa sacrificar animais, não precisa mais de altar físico, de altar de pedra, não precisa mais disto, mas Cristo é o nosso altar. E como Cristo é o nosso altar, aonde eu e você formos, nós podemos levantar o nosso altar. E o que significa isso? Podemos invocar o nome do Senhor, podemos adorar ao Senhor, podemos buscar ao Senhor. Por isso que Jesus, ele diz à mulher samaritana: mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem Jerusalém, nem Geizim, mas aonde estiver, e hoje estamos aqui. Amém? O Espírito Santo também participou também da obra expiatória. Então o Pai envia, o Filho ele realiza e o Espírito o ajudador, o Espírito o mantenedor, aquele que estava ali a operar e ajudar o Cristo em sua obra enquanto estava aqui na terra, ok? Então, Cristo senta a nossa comunhão, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. E aí, o pastor Carlos Augusto Valati, ele diz que com a morte de Jesus, a frase dele, hoje eu vi, com a morte de Jesus, celebrou a morte da morte. Interessante isso, né? Cristo, ou com a morte não, com a ressurreição de Cristo, perdão, com a ressurreição de Cristo, Jesus matou a morte. E isso é lindo, isso é tremendo. Ou seja, Cristo venceu a morte, ok? Depois de seres iluminados, suportardes grande combate de aflição, Hebreus 10:32. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede a Deus por nós com gemido inexprimível. Ele é participante da nossa vida, ele é o selo, ele é o condutor. E a Bíblia vai dizer aí, a nossa lição vai dizer, o Espírito Santo revela, Efésios 1:17 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Também ensina o caminho. Jesus disse, eu vou preparar o lugar, mas quando eu for, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador, aquele que vos guiará, aquele que ensinará, aquele que mostrará. E o Espírito Santo também, ele explica, ok? Vamos mais adiante, estar consumado. Então, tetelestai, está aí, está consumado, obra completa, não resta nada a fazer. Cristo, ele fez tudo o que era necessário. Não existe hoje padre, não existe hoje pastor, não existe hoje romaria, não existe hoje rosa ungida, rosa santa, seja lá o que for, que vá levar o homem a Deus, ao céu, somente por meio de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou. Ele não disse, eu sou mais um, não. Ele disse, eu sou. É o único caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo penetra todas as coisas e revela também. A gente pode observar isso também ali em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito ali, ele revela e também ele faz o juízo, matando ambos, tanto Ananias como Safira, sua esposa. A síntese do segundo tópico vai dizer, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através da sua morte expiatória. Trazendo a redenção a todos os homens, não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus,
como no antigo, aquilo que eu já havia falado aos irmãos. E o terceiro e último tópico fala: cuidado com as imitações. Quando falamos em imitação aí, ele chama de movimentos, né? Aquilo que vem a surgir. E surgiu lá na época de Cristo, na época dos apóstolos, também na igreja primitiva, após a igreja, nos pais apostólicos, e depois também sucessivamente, e hoje, cada dia mais, de mal a pior. Então a gente vê aí que as imitações, ela tem sobressaído, tem atraído, tem tomado grande força e tem atraído muita gente. Então, esses movimentos, ele diz que, vamos dizer, que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e pode fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, etc. Sabe até imitar o batismo no Espírito Santo. E aí a gente já vê algumas igrejas que nunca pregaram o batismo com o Espírito Santo e hoje estão dando aula, estão ensinando como falar em línguas estranhas. Isso é antibíblico e heresia. Isso é heresia. Não existe isso. A Bíblia diz que quem concede o dom de língua é o Espírito, a cada um conforme ele queira. Nem todos que são batizados com o Espírito Santo receberão o dom de língua. Mas aí existe igreja que está ensinando. Mas vamos adiante. A gente vai ver aí algumas coisas que confesso que quando eu estava lendo, pesquisando, existem coisas que eu nem imaginava, mas vamos lá. A transferência de unção, o cair no espírito, não pode pisar, o pastor, o líder, ele é tão santo que ele não pode pisar no chão. Ele pisa nas pessoas, nas crianças, no pessoal e sai pisando e o povo se abaixa, fica lá servindo de tapete para ele. Na África também o pastor manda os fiéis comer grama, porque diz que Jesus é pastor e é pastor de ovelha, e as ovelhas comem o quê? Comem grama. E veja que o povo vai mesmo. Isso a gente fica... Tem que tomar uma aguinha aqui. A gente fica assim, a pensar, meu Deus, até que ponto o ser humano ele chega? E até que ponto a inocência, a ilusão, eu não sei explicar, não sei explicar na realidade, mas o que eu sei é que se esse povo, ele lesse Bíblia, ele participasse de escola bíblica dominical, eles não cairiam nessas fábulas, eles não cairiam nessas inovações, nessas coisas antibíblicas e mais alguma coisa. A unção da serpente, o pastor, o pregador, ele prega ali com a serpente. A unção do riso, o reteté, o fenômeno, né? O aviãozinho e outras coisas mais. E tem lugar que é dança e sai dançando, cada um dançando. E se chama isso de igreja ainda, irmão. A unção do cachorro, irmão. Isso eu nunca tinha visto. A unção do cachorro, a unção do leão, a unção do cavalinho. Eu botei do cavalo aí, o cavalinho. Então, estamos de mal a pior. Isto é um falso evangelho. Isso é um falso evangelho, amados. E que eu e você, como igreja, como pessoas participantes da escola bíblica dominical, teremos um dever, uma tarefa de orientar, de tirar essas pessoas mostrando o caminho, a palavra e a verdade. Cuidado com as imitações. Igrejas hoje se sentem obrigadas a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos, e nesses shows domina aplausos, vaia, gritos, assobio, bebida alcoólica,
jovem dançante se requebrando e tudo mais. Então veja que isto é sério, é o mudanismo entrando dentro das igrejas, porque dizer nem às vezes igreja, irmão, bota ali um templo, os constrói, não conseguimos encontrar outra palavra, mas para ter essas coisas aí dentro é complicado. E aí o comentador ele vai dizer: todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Positivo, lindo, fantástico essa frase. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então, a tartaruga, ela desemborcada andando, já é difícil, já é lenta, imagine dessa forma. Então, a nenhum lugar eles irão chegar, a nenhum lugar, nenhuma igreja que abandona o Espírito Santo de Deus, ela irá chegar. Muito pelo contrário, ela deixa de ser, perder realmente os seus propósitos, suas características, os seus objetivos de igreja. Ela é uma associação, ela é uma comunidade, ela é uma reunião, é uma assembleia, mas não é igreja, ok? E assim, vamos mais adiante e concluímos com essa frase aí. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força, vão se acabando, vão perecendo, vão morrendo. Porém, uma frase que eu achei bonita essa semana e excelente, vai dizer: Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonhos em realidade. Que neste dia eu e você possamos meditar nesta frase e saber que Jesus está voltando. Jesus está voltando. É momento de refletirmos sobre a nossa vida e olharmos no altar de Jesus o que é que está faltando em nós. O altar que é Cristo, ele vai nos espelhar o que é que está faltando em nós, o que é que está precisando em nós. Se é de orar, vamos orar. Se é de jejuar, vamos jejuar. Se é de consagrar, vamos nos consagrar. Aquilo que você há muito tempo, há muitos dias, ou seja lá, não fazia, deixou de fazer, que eu e você, neste momento, despertemos e voltamos, dê a meia volta. Não é minha volta ao passado, mas minha volta naquilo que é bom, naquilo que nos aproxima de Deus. E lembre-se que o altar, ele aproxima o homem de Deus. E quem é o altar? É Cristo. Então, se aproxime de Cristo. Comece a oferecer a Cristo. Comece a jubilar ao Senhor. Comece a se aproximar, que tudo vai dar certo. E a conclusão, a síntese do terceiro tópico nos diz: o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características de um verdadeiro despertamento espiritual. E assim concluímos, meus amados, com mais um comentário do nosso canal Eudson Oliveira, no Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já eu só peço aos amados que se inscrevam em nosso canal, você não vai pagar nada. Na sua telinha embaixo, no seu lado direito, tem a palavrinha inscreva-se. Se inscreva. Está aí a setinha embaixo. Na sua tela embaixo. Escreva lá, compartilhe, comente, curta, publique aí. Você estará nos ajudando e também nos abençoando, nos dando mais oportunidade para que este vídeo ele chegue mais longe, ok? Neste momento eu quero agradecer a todos. Temos tentado aí reduzir o tempo, mas sempre trazemos comentários a mais extra e é difícil, mas eu creio que com o passar do tempo chegaremos lá. Mas é uma aula, é o Aprendendo com a Lição da EBD. E estaremos aqui, se Deus permitir, na próxima semana, na lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Então veja que essa lição que nós acabamos de ministrar, ela fugiu um pouco do contexto do Antigo Testamento, daquilo que estava posto, mas nos trouxe algo bem que os professores ele tenham aí o seu subsídio, a sua forma de ensinar e que tenham um bom êxito, uma boa aula, em nome de Jesus.
A paz do Senhor a todos e que em Cristo Jesus são mais que vencedores.